Bom, pessoal, vamos agora ao resumo de aula sobre os pré-socráticos. O primeiro desses filósofos, Tales de Mileto, que foi também um astrônomo, eles eram versados em ciências, na ciência que se conhecia na época, o astrônomo e matemático grego Tales, que viveu de 647 a 524 a.C. Ele previu um eclipse solar no ano de 585 a.C. E ele acreditava que a água fosse o princípio de todas as coisas, uma vez que a vida nasce de coisas úmidas. O princípio água coincidia com o divino, donde tudo se encontra pleno de deuses. Para Nietzsche, Tales foi a primeira pessoa a ter a ideia de uma unidade na multiplicidade constitutiva do universo, que nós podemos ter, em princípio, um acesso cognitivo a ela. Essa tentativa de obter uma compreensão unificadora do mundo foi característica da filosofia pré-socrática e também dos grandes sistemas da tradição ocidental. A ideia da unidade na multiplicidade foi, em nossa época, desenvolvida através da noção de consciência. Ela é um pressuposto da pesquisa científica, a existência de uma unidade na realidade objetiva. Esse pressuposto faz com que, através da investigação, nós possamos ter um princípio orientador, a ideia de que as diferentes ideias devam poder ser conciliadas, da consciência, umas com as outras, reforçando-se assim em sua plausibilidade. Talvez o melhor exemplo seja o caso da teoria darwiniana da evolução, que foi reforçada pela genética mendeliana e mais ainda pelo surgimento da genética molecular. Consciência é algo que tem faltado à filosofia contemporânea, tão ávida de tornar-se ciência, mais unidade e menos fragmentação. Bom, Tales foi sucedido por dois outros filósofos jônicos, mais jovens do que ele, que foram Anaximandro e Anaxímenes. Anaximandro sugeriu que o mundo fosse resultado de um elemento indefinido, ou, mais literalmente, o não limitado, o apeiron, que é infinito. Essa é uma ideia interessante por tornar o princípio explicativo das coisas, pela primeira vez na história da filosofia, algo não perceptível aos sentidos. Anaximandro foi responsável pela ideia de que a Terra é um cilindro suspenso entre os astros, que não cai nem para um lado, nem para outro, pelo equilíbrio das forças. O filósofo da ciência Karl Popper viu nisso uma antecipação do conceito de inércia e mesmo do conceito de gravitação. A filosofia dos pré-socráticos atua entre a mitologia e a ciência, e às vezes visivelmente como antecipação da última. Anaxímenes, por sua vez, sugeriu que o princípio originador e constitutivo fosse o ar. Afinal, não podemos permanecer vivos sem respirarmos. Isso é uma coisa que, para o tempo deles, na situação em que eles viviam, do ponto de vista especulativo, era plausível. Afinal, nós não vivemos sem respirar, e disso ele supôs que o mundo inteiro precisa do ar, tal como um ser vivo. Ele seria dependente do ar para subsistir. Senão, como é que o mundo vai respirar? Como é que a alma do mundo irá respirar? Como explicou num dos fragmentos, com a nossa alma, que é ar, nos mantém unidos, assim o espírito e o ar, que são a mesma coisa, mantêm unido o universo inteiro. Anaxágoras, 500 a 428 a.C., outro importante filósofo pré-socrático, foi um dos introdutores do conceito de mente, intelecto, inteligência em filosofia. Ele entendia o princípio como sendo a mente, nous, que ele entendia como sendo uma coisa também material, mas absolutamente pura. Eles eram todos de alguma forma filósofos
materialistas no sentido de serem filósofos da physis, não tinham um espírito transcendente ainda. A mais fina e pura de todas as coisas, diz ele, que possui todo o conhecimento de todas as coisas e o maior poder, é o nous. Para Anaxágoras, a mente é uma força infinita que, agindo sobre a matéria informe, dá origem a tudo o que existe no mundo. Outros filósofos pré-socráticos entenderam a arquê, o princípio, como sendo múltipla. Assim, Pitágoras de Samos, um matemático, tendo percebido que tudo na natureza possuía quantidades e formas, concluiu que os números eram o princípio fundamentador do universo. Eles seriam o fundamento a partir do número 1, que é base da aritmética, e a partir do ponto, que é base da geometria. Com base na matemática, os filósofos pitagóricos formaram uma seita que objetivava explicar não só o universo, mas também a vida humana. Os místicos pitagóricos acreditavam na doutrina da transmigração das almas, tendo sido isso uma influência maior do pensamento de Platão, o orfismo. Também acreditavam em princípios múltiplos, os assim chamados filósofos atomistas, que foram Leucipo e Demócrito, na época, 460, 370 a.C., e bem mais tarde Epicuro. Para eles, o mundo era constituído por completo do que eles chamavam de átomos, que eram partículas invisíveis, indivisíveis e de infinitas formas que constituíam todas as coisas. Afora os átomos, só existia o vazio. Os átomos seguiam leis deterministas em seus movimentos. Assim, os atomistas foram os primeiros filósofos propriamente materialistas, explicitamente materialistas. Mas isso não os impedia de acreditarem no espírito, pois as almas humanas poderiam ser entendidas como constituídas de átomos extremamente sutis. Assim, quando sonhamos com um antepassado morto, é talvez porque os átomos constitutivos de suas almas penetram em nossas cabeças enquanto estamos dormindo, interagindo com os átomos de nossas almas. Pode ser dito que os atomistas estavam antecipando descobertas científicas que ocorreram mais de 2000 anos depois, que foram os átomos, a tabela periódica, e após isso as partículas subatômicas, como os elétrons, os quarks, os gluons, os fótons. Mesmo que eles de maneira alguma pudessem antecipar a física moderna, eles podiam especular com a ideia de que a matéria é constituída de partículas invisíveis, indivisíveis, e que, ao menos em sua forma, isso demonstrou uma ideia correta. Finalmente, sobre Demócrito, é importante notar que a maior parte dos fragmentos por ele deixados eram ditames morais, muitos deles ainda hoje aplicáveis. Por exemplo, é esforçar-se em vão querer trazer entendimento a quem acredita tê-lo. Os insensatos tornam-se razoáveis pela desgraça. A beleza do corpo é animalesca se não for dignificada pelo entendimento. Quem procura o bem atinge-o com dificuldade. O mal, porém, atinge mesmo aquele que não o procura. Ao homem sábio, todas as terras são acessíveis, pois a pátria de uma alma virtuosa é o universo. Em verdade, porém, nada sabemos, pois no abismo encontra-se a verdade. É curioso e entristecedor notar que esses ditames valem hoje tanto quanto valeram há 2500 anos atrás. Parece que o ser humano, nesse aspecto, pouco ou nada aprendeu com os erros de seus antepassados. Um outro pré-socrático, pluralista, que merece ser citado, foi Empédocles de Agrigento, que floresceu 450 anos antes de Cristo. Ele foi o autor da ideia de que o universo é constituído de 4 elementos, raízes, que seriam água, terra, ar e fogo. Esses elementos imutáveis se combinariam uns aos outros, formando o universo visível. À parte os elementos, existiriam 2 forças, agindo sobre eles, a da harmonia, o amor, e a da discórdia, o ódio.
A força da harmonia atrairia os elementos, produzindo os constituintes do universo que seriam depois desfeitos pela força da discórdia. O processo pelo qual se desenvolve o mundo seria pela empédocles circular. De tempos em tempos, tudo se repetiria. No início, os elementos estariam todos perfeitamente misturados. Os objetos não existiriam e a força imperante seria a da harmonia em toda a esfera do mundo. Mas a força da discórdia logo penetraria na esfera do mundo e começaria a agir, separando os elementos e formando os objetos que conhecemos, até o momento em que a terra, água, ar e fogo estivessem completamente separados. Nesse ponto, a força da harmonia começaria a agir, misturando pouco a pouco outra vez os elementos até o retorno ao estágio inicial. Em seu tempo, ele pensava estarmos em um estágio intermediário e as forças da discórdia agem de maneira cada vez mais efetiva. Essa doutrina foi sugerida pela observação dos acontecimentos cíclicos do mundo. Os seres vivos são gerados sem forma e crescem e se diferenciam até envelhecer e na morte tornam-se outra vez matéria informe. Também as estações do ano são cíclicas. Vemos as árvores florescerem, darem frutos na primavera e no verão, então perderem suas folhas no outono e secarem no inverno, só para florescerem de novo no próximo ano. Vocês vejam que é uma hipótese bem plausível, como as outras apresentadas acima, há 2.500 anos atrás. A ideia de um mundo cíclico foi tomada de empréstimo por Nietzsche, de Empédocles, sob a forma do que ele chamava de eterno retorno. Nietzsche entendia a ideia do eterno retorno também como um experimento psicológico para testar a veracidade de uma ideia. O pensamento plenamente veraz deverá ser aquele que, para o sujeito desse pensamento, fosse capaz de retornar sempre como sendo o mesmo e ainda assim ser vivido com a mesma intensidade. Sempre não que você rememore ele infinitas vezes, isso seria insuportável, mas você é capaz de esquecê-lo e, em outra circunstância, tê-lo e tê-lo com a mesma intensidade. Isso é certamente impossível de acontecer, mas pode ser admitido como um ideal daquilo que deveria ser o pensamento mais absolutamente autêntico, no sentido de que fosse resultado de um querer absolutamente puro e legítimo. Um ideal que deveria ser ao menos tentativamente aproximado. Finalmente, a ideia de um mundo cíclico nada tem de absurdo, está presente mesmo na cosmologia contemporânea. Alguns astrofísicos, para alguns deles, o Big Bang parece ser seguido de um Big Crunch e assim sucessivamente. A versão contemporânea do mundo cíclico de Empédocles. Vamos ver se deixamos